Bom, vou compartilhar algumas informações sobre o evento em si antes de trazer aqui os palestrantes, quem que vai conversar junto com a gente. E aí, em seguida, a gente acaba explorando melhor o nosso assunto principal do evento, que é como calcular o retorno do nosso projeto de tecnologia, o retorno do investimento do nosso projeto de tecnologia. Bom, quem sou eu? Sou o Guilherme Camargo, trabalho aqui na Sejunta, trabalho há 9 anos em Apple para Educação. Tenho bastante experiência para falar com as escolas e bastante experiência para trocar junto com vocês, especialmente no que diz respeito a projetos de tecnologia. E hoje eu não estou sozinho, hoje junto comigo tem Elbert Costa, mas chamem ele de Kiko. Elbert, ninguém conhece o Kiko por Elbert, né? Ele já adiantou, vou deixar ele se apresentar aqui. E tem também o Cristiano Link, que cuida da parte de aquisições aqui da Sejunta. Tanto o Cris quanto o Kiko estão aqui para bater uma bola junto comigo sobre como eu calculo o retorno do investimento em tecnologia na nossa instituição de ensino. Eu estou muito animado para ouvi-los e para deixar eles se apresentarem, mas antes disso eu vou contar muito brevemente da Sejunta. Bom, a Sejunta já fez mais de 135 projetos de tecnologia Apple, já fez mais de 900 formações com educadores do Brasil e algumas fora, mais de 22 mil dispositivos implementados e mais de 25 mil educadores que passaram pelas nossas plataformas de uma maneira geral. E a gente está só começando, gente. O que a gente oferece aqui para as escolas, e a gente sempre brinca, é gestão sobre o próprio projeto de tecnologia. Um assunto, inclusive, que vem muito a calhar com o título desse evento de retorno sobre o investimento em projetos de tecnologia. Afinal, a gente gasta milhares de reais em tecnologias todos os anos na nossa escola, e nem sempre a gente tem certeza se aquilo está dando retorno, e onde está sendo percebido aquele retorno. Afinal, tem retornos que são, de alguma maneira, intangíveis dentro da nossa escola, né? De uma maneira ou de outra, é isso que a gente oferece para as escolas, gestão sobre o próprio projeto de tecnologia. Algumas escolas já confiaram no nosso trabalho nesse meio tempo, e uma delas está aqui, que eu vou, inclusive, pedir para que se apresente. Kiko, nesse painel de hoje aqui, a gente vai bater uma bola, eu, você, o Cris, a gente vai trocar bastante figurinha, bastante ideia, mas antes eu queria que você se apresentasse. Seja bem-vindo, uma honra ter você aqui com a gente, viu? Obrigado. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Cristiano. Estão conseguindo me ouvir muito bem? Como tá? Tá tranquilo? Então tá bom. Boa tarde a todos que estão aqui no evento. Eu sou o Albert Costa, mas ninguém me conhece por esse nome, né? A não ser meus pais. Meu nome, que todo mundo conhece, é Kiko. Eu sou coordenador pedagógico aqui do Colégio EPRI, de São Paulo. Também faço a coordenação da tecnologia educacional. Então, eu alio essas duas partes, a parte pedagógica e a parte de tecnologia aqui do nosso colégio. Obrigado, Kiko, por se apresentar. Seja muito bem-vindo. E tem também junto com a gente o Cris. Fala, Cris, como vai? Olá, Gui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Eu faço parte do time de aquisições e novos negócios aqui na Sejunta. Junto com o Guilherme, a gente faz o desenvolvimento junto às escolas na implementação, formação e educação na utilização de produtos Apple. Obrigado, Cris, por se apresentar. E eu queria muito começar aqui esse painel, né? A ideia é que seja um bate-bola. A gente tem aqui um especialista em dispositivos Apple, a gente tem aqui um especialista na parte pedagógica, para dispositivos Apple também, que é o Kiko. E eu queria primeiro perguntar para o Kiko, assim, Kiko, entrando um pouco no nosso tema aqui no nosso painel, lá no início do projeto, quando vocês consideravam tecnologia, como que vocês tomam essa decisão, né? Chegou a hora de investir em tecnologia, como que surge esse assunto e como que é tomada essa decisão dentro da escola? E surgir com assuntos de tecnologia já é um processo que dentro das escolas vinha acontecendo naturalmente, porque a cada dia os nossos alunos estão mudando, a tecnologia faz parte, então não tem nenhum aluno da minha educação infantil aqui que já não sabe mexer com o dedinho e já vem com o dedinho em tecnologia. Então a gente tem que pensar constantemente nesse quesito de tecnologia e também projetar isso para uma melhora pedagógica. Então, como conseguir conciliar a parte de tecnologia com o aproveitamento pedagógico? Então, lá atrás, quando a gente fez essa tomada de decisão, ela foi gradual, a gente começou com o ensino médio, por acreditar que os alunos tinham um pouco mais de maturidade para poder trabalhar com os dispositivos Apple, e depois a gente foi descendo isso gradualmente, então a gente trabalha com o Fundamental 2,
e também com o Fundamental 1, de um modo um pouquinho diferenciado, não no modo 1 para 1, mas no modo de compartilhamento. Então, eles têm um carrinho móvel e essa tecnologia e as melhorias vêm acompanhando esse processo. Então, ao longo dos anos, a gente tem que parar e reestruturar a nossa tecnologia, repensar no que tem de melhor e aí ir modificando conforme vão surgindo novos aplicativos, novos dispositivos, melhorias, não só na parte de tecnologia educacional, mas também na parte de tecnologia de informação. Então, em qualidade de internet, transmissão dessa internet. Então, tudo isso faz parte do escopo quando a gente fala de tecnologia educacional. Quando a gente pensa em tecnologia educacional, a gente pensa só em trazer alguma ferramenta para a sala de aula. E, na verdade, tem muito mais por trás desse processo de tecnologia educacional. Adorei, adorei. Inclusive, você me levantou uma dúvida aqui que eu vou querer até compartilhar com o Cris aqui. Cris, partindo ali do que o Kiko trouxe, né? Como que é, geralmente, esse primeiro contato da escola com a tecnologia? Quando ela vai buscar, quando ela sai por aí buscando tecnologias, como que é esse primeiro contato? Gui, por um histórico de algumas instituições terem implantado tecnologia e não terem feito um controle, não terem feito um monitoramento de se realmente foi satisfatória a utilização da tecnologia, em alguns casos a gente encontra até instituições onde existe armários cheios de dispositivos. A gente sabe que a grande maioria acaba por uma questão hoje da realidade de ter tecnologia presente, ter um investimento muito alto, porém sem esse gerenciamento acaba tendo uma resistência quando a gente fala em implementação de novas tecnologias, principalmente quando a gente fala em produtos Apple. Então, eles associam primeiramente a um investimento muito alto, né? E essa é a primeira alegação, dizendo que, no momento, foge do orçamento deles, então, pelo projeto que se tem. Porém, a gente sabe, isso existe estudos já, que ao longo do período, isso o Kiko pode confirmar para a gente, ao longo dos anos, ter a tecnologia Apple dentro da instituição de ensino, ela se torna muito mais barata do que a opção por outras alternativas de tecnologia. E posso aproveitar aqui o gancho que o Cris deu, já que é um bate-bola, eu vou aproveitar o gancho aqui, e o Cris levantou um ponto muito importante. Então, assim, pensar na gestão desses equipamentos, então, assim, pensar antes de implementar. Até mesmo porque o colégio precisa conhecer um pouquinho o seu público. Então, se ele não conhece muito bem o seu público, ele vai sair comprando dispositivo, é aquilo que eu falei, a ideia que a gente tinha antigamente era, né, você acho que pegou o finalzinho disso, eu e o Cris, acho que a gente já pegou um pouquinho mais, a gente um pouquinho mais velho que você, Gui, aquelas salas de informática cheia de computadores, eu acho que você lembra um pouquinho disso, você pegou um pouquinho disso, assim, no finzinho lá do seu infantil, você estava nessa parte, e o que acontece? Muitas vezes os colégios pensam nisso quando a gente fala de tecnologia hoje, adquirir muitos equipamentos e não saber fazer a gestão disso depois. Então, é aquilo, eu comprei um monte de equipamento e o que eu faço depois com isso? Então, o Cris levantou um ponto que é importante. E o custo, né? Realmente, como o nosso colégio trabalha desde 2015 com a Apple, veio uma transformação. Então, não só a preocupação em melhorias e qualidades do dispositivo da Apple, pensando em educação, mas essa transformação na aquisição também vem mudando e também vem acompanhando, vem evoluindo esse processo, facilitando muito para o colégio conseguir trabalhar com uma gestão eficiente na aquisição de dispositivos. E eu vou te contar, Kiko, eu não só peguei essa época, como eu também sei as diferenças das épocas, né? No sentido de, imagina gerenciar todo um laboratório de desktops, enfim, e imagina gerenciar do jeito que vocês gerenciam hoje, né? Tem aqui uma pergunta que trata sobre isso, mas eu não vou querer queimar a largada, não. Eu vou querer antes saber um pouquinho de você, Kiko, aproveitando aqui, que a gente está falando de tecnologia, que você deu esse contexto de tecnologia em educação. Como que funciona a tecnologia no EPRI hoje? Então, a gente sabe que vocês já usam, a gente sabe que vocês usam o iPad também, mas quanto device vocês têm? E como é que é esse diálogo, inclusive, com a comunidade, né? Porque lá no primeiro momento, até na fala do Cris apareceu, tem essa resistência natural a romper a inércia, né?
E muitas vezes essa resistência está com a comunidade de educadores, está com a comunidade de pais responsáveis, e eu queria ouvir de você. Como que funciona a tecnologia aí e como que surge esse diálogo com as comunidades? Vamos lá, Gui. Hoje o colégio trabalha aqui praticamente com quase 200 devices, né? Então, um pouco mais, 250. Todos os professores têm o seu iPad. Parte dos alunos, como eu falei, Fundamental 2 e Ensino Médio, trabalham no dispositivo 1 para 1. Então, eles têm o seu iPad, o aluno leva esse iPad para casa, volta com ele para a escola. Então, todo o material didático dele está presente ali. Então, toda a ferramenta que ele precisa para trabalhar está no iPad, tá? E aí, a outra parte dos alunos, o Fundamental 1, né, os nossos anos iniciais agora, na nova nomenclatura, e a educação infantil, sim, Gui, educação infantil também trabalha aí com o iPad, né? Então a gente tem um espaço reservado para isso. Então os nossos alunos ali, a partir dos 2 anos, já tem um momento na semana que eles trabalham com aplicativos educacionais para eles, que vão desenvolver coordenação motora, memorização, então uma série de dispositivos que eles também acabam utilizando. Fora isso, a gente tem aqui a parte administrativa, que também conversa junto dessa gestão. Então, quando a gente fala de tecnologia, a mudança foi sendo aos poucos. Então, começou com os alunos, a gente começa a perceber que os dispositivos dos alunos se conversam com os dos professores, o administrativo também chega nessa conversa e acaba tendo essas mudanças também na parte administrativa. Então, a gente também tem dispositivos na parte da administração e dispositivos na parte da gestão. Então, basicamente, são esses os campos que a gente tem de atuação aqui no colégio, quando a gente fala de dispositivos. E gerenciar tudo isso, como você falou, não é a mesma coisa do que o laboratório de informática, mas a gente consegue fazer ali tranquilo dentro dessa nova gestão. Eu vou, antes de voltar aqui nas comunidades, inclusive, surgiu uma pergunta aqui no chat do Daniel. Aí o Daniel trouxe da seguinte maneira: aproveitando o tema, os alunos vão até a sala dos iPad ou a escola tem um carrinho em que o iPad vai até a sala dos alunos? Você mencionou um pouco de 1 para 1 também. O que significa essa nomenclatura aí? Vamos lá. Em relação à comunidade, voltar um pouquinho só, que eu esqueci de falar. Então, a comunidade também conversa com isso. Não é fácil, então a gente tem que. Eu vou falar que a gente faz o SOS Pais, né? Então a gente tem aqui eu e os outros que compõem ali a equipe de gestão. A gente conversa muito com os pais, que muitas vezes eles não sabem se comunicar com as tecnologias, então a gente ensina o pai também para essa conversa ser efetiva. Ele vê que o trabalho de sala de aula, o trabalho do filho também é efetivo, então essa transformação. Em relação ao colégio, eu vou falar, Daniel, a escolha cabe ao colégio em si. Aqui no EPRI, a gente trabalha das duas formas. Eu tenho um carrinho que eu posso disponibilizar e levar até a sala de aula para os alunos poderem trabalhar, como eu posso ocupar qualquer outro espaço do colégio para que eles possam usar esses dispositivos, porque a gente está falando de dispositivos móveis, então a gente está falando do iPad, então ele não precisa que ele fique preso à questão física de carregador e de tomada, então a gente tem essa facilidade. E aí eu vou pegar um outro tema que vai ficar para um próximo evento do Guilherme, que é o que? Explorem os espaços dos colégios. Quanto mais vocês explorarem esses espaços, melhor vai ser rico o trabalho dos professores e dos alunos com a tecnologia. Então, o colégio decide. Tem um espaço reservado? Kiko, não tem um espaço muito amplo no meu colégio. Não tem problema. A gente tem um carrinho e o carrinho vai até os alunos. Então, tudo é trabalhado. E Gui, para finalizar, o 1 para 1, como a gente fala, são dispositivos onde o aluno tem total autonomia no trabalho com o dispositivo. Então, ele leva para casa, a gente tem a gestão desse dispositivo, que ocorre de forma interna, uma gestão pedagógica, mas esse aluno leva o dispositivo, fica full time o tempo com ele. Férias, final de semana, então fica o tempo todo com o aluno. Ele não precisa devolver ao colégio no final do período pedagógico, né? Ele leva com ele. Os do carrinho ou que ficam no laboratório, esses aí é sempre para uso interno. Adorei. Eu vou até aproveitar um gancho aqui, porque a pergunta do Daniel, ela tem complementos, né? E aí tem um complemento aqui que é:
Vocês percebem diferenças entre o uso compartilhado e um para um? Em qual momento é mais adequado usar um ou outro? Tem diferença quando a gente fala na experiência do aluno. Então, quando eu falo nessa experiência com a tecnologia, o um para um, eu vejo que ele é mais eficiente, mas a gente também tem que entender um pouquinho o público. Então, nós colocamos um para um no ensino médio, um para um no fundamental, nos anos finais, onde a gente tem esse aluno com uma maturidade maior, entender aquele dispositivo, entender o custo daquele dispositivo e a potencialidade daquele dispositivo. Então, o um para um, o resultado é mais expressivo, porque o aluno descobre, ele vai para casa e ele consegue utilizar um aplicativo, descobrir uma nova ferramenta dentro de um aplicativo e compartilhar. Então, ele chega aqui, Kiko, olha o que eu descobri que tal aplicativo faz. Eu falo, nossa, pera, vai devagar que eu quero aprender. Porque muitas vezes eu não trabalho muito com aquele aplicativo e o aluno traz o retorno, o aluno descobre. No carrinho, é um momento mais parcial. Então, o aluno tem um contato, mas ele não pode explorar de forma livre. Ele vai estar contextualizado com a sala, com aquele momento pedagógico dele. Então, os dois têm vantagens, mas eu vejo que um para um se torna mais eficiente com a maturidade dos alunos. Pelo menos a nossa experiência comprova bastante disso, essa maturidade dele de entender o dispositivo, os cuidados que ele tem que ter com aquele dispositivo fora do período pedagógico, né? E a experiência, aí o céu é o limite para eles. Adorei. A gente está falando bastante de tecnologia e é muito importante ter esse contexto de, antes de calcular o retorno do investimento na tecnologia, entender que a aquisição de tecnologias por si só é um investimento, né? E o investimento pressupõe um retorno. E aí, antes de falar desses retornos, etc., eu queria até ouvir um pouco do Cris. Cristiano, como é que essas escolas costumam adquirir essas tecnologias? Como que elas exploram, como que elas começam, como que elas compram? Geralmente, Gui, as aquisições são através de compra direta, tá? Nesse período que a gente está vivendo por conta da pandemia, a realidade mudou um pouco. Devido aos investimentos e às adaptações que são necessárias por conta da questão de segurança dos alunos que retornaram à modalidade presencial, algumas instituições estão buscando a opção de leasing. Então, a gente está tendo uma procura muito grande com a opção de leasing por várias características. Uma delas, e eu acredito que seja a principal, quando a gente fala em questão de investimento, é tu não ter o desembolso do valor total do projeto em uma única vez. Então, através do leasing, tu consegue fazer um parcelamento que fica ajustado ao fluxo de caixa da instituição. Então, muitas vezes com isso também consegue existir um incremento na quantidade de compra de dispositivo, né? Como bem o Kiko citou ali, eles começaram de uma forma, acredito que na realidade quando eles fizeram lá no início, em 2015, acredito que a modalidade foi através de compra direta, né? Que acredito que foi isso, né? Então, lá naquele momento foi feito provavelmente a aquisição para um grupo menor por conta do investimento, e isso é uma realidade que a gente acaba encontrando nas instituições, porque se eu consigo fazer pela modalidade do leasing, eu consigo ampliar essa utilização. Então, daqui a pouco, ao invés de eu investir num primeiro momento somente no Fundamental 2, eu acabo utilizando também no Fundamental 1. Então, atendo duas áreas. E essa realidade que o Kiko mencionou, da questão do iPad compartilhado ou um para um, também influencia muito essa questão da compra através do leasing. Porque tu consegue fazer a experiência de cada usuário, cada aluno ter o seu dispositivo. Então, é uma experiência muito melhor ele ter a portabilidade, ter esse acesso, tanto final de semana quanto férias, ele está utilizando o equipamento. Diferente de uma realidade que a gente tem através de compra para o uso compartilhado, onde vai ficar necessariamente os dispositivos dentro da instituição. Então, a experiência acaba tendo sendo mais satisfatória, né, Gui? Eu gosto muito do que você traz, especialmente porque tem ainda aquela sensação de que
começar um projeto de tecnologia tem muitas barreiras de entrada, né? E quando você fala do leasing, eu acho que empresas, escolas do Brasil inteiro estão todas migrando para esse modelo justamente porque reduz drasticamente as barreiras de entrada, né? Então, de repente tem alguém assistindo aqui que conhece o projeto do EPRI e fala, nossa, eu quero muito ter um projeto igual ao do EPRI. E às vezes acha que é impossível, né? Poxa, eles têm 250 dispositivos, quando nunca vou chegar nessa situação, quando na verdade não, né? Às vezes o leasing torna possível e viabiliza essa operação, além do fato de que ter tecnologias na escola traz muito retorno, né? E falando em retorno, eu vou até perguntar para o Kiko aqui. Kiko, quais retornos vocês imaginavam, vocês esperavam ter quando vocês adotaram tecnologia num primeiro momento? E como é que vocês estão hoje com relação a isso? Gui, aproveitando aqui até a fala do Cristiano, Cristiano foi sim, tá? Foi aquisição direta lá atrás. Hoje o leasing, só aproveitando aqui, ele facilita muito e eu vou acrescentar uma fala que eu vi de você num outro evento, foi muito bacana, que ele cria cenários para que o colégio consiga estudar, para que a gestão do colégio consiga entender qual é o melhor momento para ela. Então, o leasing, ele permite essa criação de cenários. Olha, se eu trabalhar com 50 dispositivos, com 100, qual vai ser a diferença? Então, não é aquela coisa, na compra direta, cada dispositivo acaba tendo uma influência ali no valor final da sua compra e isso vai determinar a implementação ou não de um projeto de tecnologia. Então, essa parte realmente mudou nos anos e isso vem com uma facilidade e uma maneira de que cada colégio, independente do tamanho, consiga implementar o seu programa de tecnologia de acordo com as suas condições. Então, é realmente realizar um estudo para essa implementação. Mas vamos lá, voltando à sua pergunta, quais eram as nossas expectativas? Gui, eu vou falar aqui, não só eram, mas continuam sendo, né? Ali tem essa questão ainda que é garantir, melhorar e impulsionar a qualidade pedagógica dos alunos. Então, isso não deixou de existir de 2015 para cá, é uma preocupação sim do EPRI a todo momento, essa questão da qualidade pedagógica, melhorar. Por quê? Né? A gente, como eu falei, os alunos e o perfil dos alunos está mudando, né? Já mudou. Então, assim, ter uma aula onde o professor está falando sobre um tema e o aluno tem a liberdade de fazer uma pesquisa rápida ali e já trazer uma nova reportagem, trazer uma nova ideia, um novo questionamento, com embasamento do que ele está procurando. Professor, encontrei uma matéria, encontrei uma reportagem que fala isso, ou o professor lançar um desafio na hora, vocês não sabem, então vamos procurar, vamos ver o que a gente encontra dessa informação, né? Então, isso é muito bacana, tornar a sala de aula realmente efetiva, né? A gente sempre escuta que o aluno tem que ser o protagonista dessa educação, então realmente a tecnologia vem para isso. Vem para não só compartilhar informações, mas vem sim para impulsionar que o aluno se transforme realmente num protagonista. Então, isso foi lá, isso é uma coisa que o colégio tem até hoje, a gente busca, sim, novas ferramentas, formações com os professores, com os alunos, para que isso seja impulsionado e, ao mesmo tempo, né, ao longo do caminho, igual eu falo assim, sempre para os alunos, eu brinco, sempre tudo é um processo. Então, ao longo desse processo, a gente foi se surpreendendo com novas realidades, novas mudanças que vieram para o colégio. Como eu falei, os alunos se conversavam, alunos e professores, e o administrativo entrou nessa conversa. Então, a gente vê algumas mudanças do nosso colégio, onde hoje, por exemplo, o colégio não tem comunicação mais com as famílias na forma com o papel. O papel deixou de ser usado na instituição, a gente não usa mais, a gente só usa meios digitais. Nós não temos mais a impressão de prova física, ela ocorre dentro do dispositivo, porque eu consigo ter uma gestão, aquele aluno não consegue acessar mais nada à internet a não ser a minha prova, então eu garanto um ambiente seguro para que aquele aluno tenha o seu momento pedagógico e a família também fique segura com isso. Então, algumas mudanças também vieram aí ao longo dos anos, né? E fomos se surpreendendo. Um dos indicadores também para a gente, que foi muito positivo, foi a questão da leitura, Gui.
a gente conseguiu, ao longo dos anos, e principalmente com a aquisição de algumas ferramentas, alguns aplicativos que disponibilizam uma biblioteca digital para leitura no dispositivo, a gente conseguiu encontrar um número muito expressivo, que esse é um dos orgulhos do nosso colégio, onde a gente conseguiu mudar nos últimos 2 anos, né, se a gente for contar, a gente teve um aumento de 150% na taxa de leitura da nossa comunidade escolar. Então, é um número muito grande, isso é um orgulho para a gente, isso foi pelo dispositivo, porque os alunos fazem a leitura por esse dispositivo, e quando eu falo em comunidade, não é só o aluno, tá? Aluno, professor, funcionários do colégio, porque nós indicamos leituras para que a gente possa ter as nossas formações pedagógicas, as nossas reuniões, as nossas discussões a respeito. Poxa, encontrei um livro bacana que fala sobre tal situação pedagógica, sobre tal contexto, a gente consegue compartilhar essas informações e isso resultou num aumento muito expressivo nessa taxa de leitura. Então, isso é um dos orgulhos aqui do EPRI. Nos últimos 2 anos, a gente tem aumentado essa formação de alunos leitores. E tem que ser orgulho mesmo, né? Porque eu fico pensando, olhando muito para responsáveis, famílias, assim, eles têm essa sensação de que, aliás, não sei se é uma sensação, talvez seja uma insegurança, de que eu vou dar uma tecnologia, vou dar um iPad, por exemplo, na mão do meu filho, e ele vai jogar o dia inteiro, né? Ele nunca mais vai ler o conteúdo da escola, ele nunca mais vai XPTO qualquer outro assunto que eles queiram levantar. E no EPRI é justamente o contrário, né? Você aumentou em 150% o número de livros lidos no período, usando tecnologia, né? Que loucura. E Gui, eu vou te falar que assim, você tocou numa parte muito legal. Eu já fiz diversas reuniões aqui no colégio com diversos pais, onde isso era um ponto levantado. Mas Kiko, ele vai ficar o dia todo na internet, ele vai ficar o dia todo jogando, né? E, na verdade, o que acontece, né? A gente tem depois um outro probleminha, que é fazer o aluno mexer no iPad. Por quê? A gente transforma o iPad numa ferramenta de trabalho, numa ferramenta educacional. Então, essa parte de jogos, não entra no dispositivo, a gente controla, eles não conseguem instalar qualquer jogo, qualquer dispositivo. Quando eles querem um dispositivo diferente, tem que ter motivos para isso, tem que ter razões para que eles possam. Então, Kiko, você poderia, por exemplo, instalar um aplicativo aqui para a gente aprender línguas, igual já foi um dos pedidos? A gente faz toda uma análise pedagógica e fala, não, esse aplicativo pode ser usado. E a gente disponibiliza para uma sala, para um aluno, para uma turma, para um segmento. Então, a gente consegue trabalhar com essa individualidade. Então, essa preocupação, no dia a dia, o pai acaba deixando de lado, porque ele vê que aquele dispositivo é para o momento pedagógico dele, seja em sala, seja em casa. Tá? E aí tem um detalhe, hein? Nessa taxa, eu só consegui contar os alunos, professores e funcionários. Eu sei, porque as conversas nos colégios, né? Colégio, a gente sempre conversa, encontra com o pai, né? Aí o pai encontra no portão e fala: você não acredita que eu peguei, estava vendo o aplicativo dele, comecei a ler também. Então, a família se engaja no processo de leitura. Então, isso foi muito bacana, porque a gente começava a ver que os alunos estavam lendo, os pais estavam usando os aplicativos dos alunos ali no momento de casa para ler também. Então, foi um engajamento muito maior do que eu esperado. O engajamento era para os alunos e para a comunidade escolar, e isso realmente foi para toda a comunidade escolar, porque envolveu os pais. Adorei, adorei. Inclusive, quando a gente fala de tecnologia e custos iniciais de aquisição, é muito importante que tenha em mente que a tecnologia não é somente o custo da aquisição em si, né? Então, por exemplo, vou comprar iPad e o meu projeto acaba no iPad. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Cris. Cris, quando a gente fala ali do custo da tecnologia ou do custo total dessa operação como um todo, a gente sabe que o hardware, o dispositivo, ele é parte da equação. Como que a escola pode considerar essas informações para tomar decisão para fazer um projeto igual ao do EPRI, por exemplo? E o projeto de tecnologia é definido por 3 pilares. O inicial é a aquisição do dispositivo, né? A gente tem a compra do iPad, tendo como exemplo, já que a gente está falando que é a realidade do Kiko e do EPRI, faz a aquisição dos iPads, depois tem a questão do custo com implementação e também o custo com suporte, tá? Então, isso é a realidade em todo projeto de tecnologia que é feito em qualquer instituição.
Então, tu tem primeiro a compra do dispositivo, tá? Que historicamente, com estudos, a gente sabe que é em torno de 20% do valor total do investimento. Os outros 80%, que é a parte maior do projeto, fica justamente com a implementação e com a parte do suporte, né? Implementação, ele entra toda a formatação para fazer com que aquela solução de tecnologia, aquele hardware, funcione, seja adequado, a adequação conforme a realidade da instituição, desde apps a serem utilizados, configuração de dispositivo, criação de usuário, tudo isso fica com a parte de implementação, tá? Depois a gente tem a parte de suporte, que é feito pelo time de TI, tá? Então a gente tem a estruturação no time de TI para que seja dado suporte para os usuários finais, tanto o colaboradores, educadores ou até mesmo os alunos, que nem o Kiko deu o exemplo aqui da busca desse aluno. Quando a gente pensa na realidade do universo de devices Apple, a gente tem uma redução tremenda com relação a esses dois pontos, tanto de implementação quanto de suporte. Tá? A gente tem, na realidade que a gente tem de escolas que atendemos, a gente sabe que a questão do suporte, por ser um produto que dificilmente ele dá essa questão de necessidade de algum chamado, ou quando dá, ele consegue ser resolvido até mesmo pelo usuário, não tem a necessidade de levar até um TI para que possa ser resolvido. Eu vou te dar um exemplo da minha realidade. Quando eu entrei na Sejunta, eu recebi um Mac. Eu simplesmente loguei com o meu usuário e senha, ele já trouxe todos os aplicativos, todas as configurações necessárias para eu desempenhar a minha atividade. E isso é a realidade em devices Apple, que é a implementação sem toques. Então, tu não tem a necessidade de ir até um TI para poder fazer. Eu recebi o meu Mac na caixa, fechado. Então, a experiência, ela torna extremamente satisfatória. Tu imagina o sentimento de um aluno recebendo a caixa fechada, lacrada, do dispositivo, e ele ser o primeiro a abrir. E ele loga com as credenciais dele, e ali está toda a configuração necessária para ele. E a Apple preza muito pela questão da acessibilidade também. Se o aluno tem qualquer deficiência, sendo auditiva, visual, o dispositivo já vem com a configuração específica para ele utilizar. Então, isso é sensacional. E quando a gente volta para o projeto e entende o 100% do projeto, a gente vê que a redução é drástica, porque os 80% que tu teria, que é o custo maior com implementação e suporte, na Apple acaba sendo reduzido muito drasticamente. Então, por isso que lá no início, quando a gente começou a conversar, eu mencionei sobre a questão ao longo dos anos, o projeto Apple, ele acaba sendo mais barato do que a utilização de outra solução de tecnologia. Isso o Kiko já trouxe para a gente, a experiência deles aí, como que é a realidade, como que eles conseguem, de alguma forma, identificar que o investimento não está sendo um custo na utilização de Apple. Ele consegue mensurar que ele está tendo uma economia e até mesmo a gente precisa identificar os pontos positivos que a utilização de produtos Apple traz também para a instituição. Então, isso é sensacional. Eu gostei muito do que você trouxe, Cris. E aí eu fico até lembrando as escolas que estão aqui assistindo a gente, que o retorno do investimento em um projeto de tecnologia ele pode ser percebido de várias maneiras. A primeira delas é monetária, né? Então a gente consegue muito rapidamente perceber algumas economias ou alguns ganhos que a gente tem com o projeto de tecnologia. Algumas economias pode ser igual o Kiko trouxe, né? A redução do uso de papel. Algumas outras economias pode ser o custo reduzido de suporte, igual o Cris trouxe, pode ser o custo reduzido de implementação. E alguns ganhos que podem ser imediatos ou não, têm relação já com satisfação dos nossos clientes, que são as famílias, por exemplo, a satisfação dos nossos colaboradores, a retenção de talentos, e tem outros que são ainda mais explícitos, que são quantidade de matrículas por conta do sucesso do projeto de tecnologia da escola e uma série de outros. Mas eu acho que a primeira barreira para as escolas entrarem nessa decisão aí de qual tecnologia adotar ou não,
é sempre pensar no retorno que essa tecnologia vai ter efetivo, porque ele pode ser mais variado possível, né? Então, o Kiko falou ali que a tecnologia tornou possível duas coisas muito bacanas: o aumento de leitura de livros e também o engajamento das famílias e responsáveis pelos alunos que estudam. São efeitos colaterais que a gente nem imagina que a gente poderia ter lá no início de projeto, né? Adorei o que você trouxe, Cris. Adorei que você trouxe da tua experiência também, de como funcionou para você. E é legal falar também que esse gerenciamento é remoto, né? Então, você está no Rio Grande do Sul, quem gerencia o teu Mac não está no Rio Grande do Sul, né? Muitas vezes está no Maranhão, igual a gente tem gente no time que faz isso. Vi que vocês liberaram o microfone, fiquem à vontade. E eu quero aproveitar uma fala do Cris aqui, que eu sempre repito, em todas as oportunidades que eu tenho, assim, de estar conversando com outros colégios, com outros gestores, com outros professores, que é a fala do Cris da gestão de dispositivos. Isso é um ponto muito importante. E eu vou te falar que, assim, a gente ainda está no momento pandêmico, mas o ano passado, né, no surgimento dessa pandemia, na expansão dessa pandemia, eu garanto que o sucesso do nosso colégio foi por conta dessa gestão remota de dispositivos. Porque eu lembro, Gui, que o nosso último encontro presencial foi 16 de março, né, do ano passado, de 2020, né? E dia 17, o colégio teve que fechar as portas. Isso para todos os educadores, para todos os gestores, é um marco, né? Dói no coração quando eles lembram, porque a gente realmente teve que paralisar as atividades. Eu estou falando de São Paulo, né? Então, nossa realidade aqui da cidade de São Paulo, né? E dia 18, o nosso colégio, por trabalhar com essa tecnologia já há muito tempo e ter essa gestão remota de dispositivos, a gente já conseguiu estar trabalhando no dia 18 com as aulas remotas. E aí eu estou falando de aulas como essa daqui, aulas que estavam ocorrendo realmente de forma ali simultânea, uma aula híbrida, como a gente gosta de falar, porque não é EAD, mas o professor estava aqui e ele poderia olhar para o aluno do outro lado em apenas um dia. E isso só foi possível, todas as medidas que nós tivemos ao longo do ano, só foi possível por conta da gestão remota de dispositivos. Então, isso para o colégio, para o gestor, é um marco importante, porque você consegue realmente encontrar qualquer solução, encontrar qualquer coisa que você possa fazer pelo usuário, até mesmo falar, olha, não tenho nenhum caminho, você precisa trazer o aparelho para cá fisicamente, porque esse aparelho não consegue remotamente ser ajudado. Então, tudo isso a gente consegue dar para a família também segurança, passo a passo, né? Então, a família fala, olha, Kiko, ele está reclamando que não conseguiu. Espera aí, fala para ele entrar aí com o dispositivo que eu já vou solucionar o problema dele agora. Para o aluno, às vezes, isso é um problema, mas para a família mostra a nossa preocupação, a rapidez como a gente consegue resolver um problema. E aí, falando de São Paulo, né, mesmo que os nossos alunos acabem morando próximo ao colégio, a família não precisa se deslocar, ela não precisa vir até aqui, você consegue atender com o telefone, fazer uma videochamada, falar, peraí, deixa eu ver como que está aqui, eu não estou conseguindo entender. Então, tudo isso dá uma garantia que o colégio está fazendo um excelente trabalho, procurando e proporcionando uma qualidade na educação do aluno, e ao mesmo tempo a gente tem um retorno que a gente realmente, né, do outro lado, o colégio tem a certeza que está fazendo tudo possível para garantir a qualidade na educação do aluno. Eu vou aproveitar para fazer um merchan aqui, porque a gente tem um e-book que ajuda as escolas a calcular o retorno do investimento em tecnologia. E esse e-book, uma das coisas que tem lá dentro dele, é o seguinte: o retorno de tecnologia, segundo a Forbes, é um retorno adequado, um retorno que é positivo, um retorno que é comumente aceito, é de 1,7, ou seja, 1,07 na verdade, ou seja, 7% com relação ao que eu investi, eu tive um retorno. E quando a gente adota a Apple, o estudo que a gente trouxe tem um retorno de 38% no período de 3 anos. Então, a gente vai compartilhar o link do e-book aqui, vai colocar na tela um código para vocês fazerem o download do e-book e conseguirem se aproximar cada vez mais da realidade que o Kiko está trazendo e que o Cris está trazendo. E até eu vou aproveitar aqui. Cris, você liberou o microfone, se quiser contribuir, fica à vontade, senão eu sigo aqui. Pode seguir, está muito bom. Legal, vou seguir aqui então, porque a próxima pergunta, depois daquela que eu trouxe para você desse custo de tecnologia, é para o Kiko. E aí tem aqui, Kiko,
Para quem entrou agora, né, e para quem está estranhando que eu estou chamando o Elbert de Kiko, é porque Kiko é o nome comumente conhecido dele, tá? Elbert é apelido e Kiko é primeiro nome, então só para que vocês saibam aí, podem chamar de Kiko também. E trazendo aqui, Kiko, para o retorno presencial, você falou, teve muito benefício de ter essa gestão remota, assíncrona, né? Isso é muito importante, de todos os dispositivos, quando a pandemia teve o seu auge ali, até durante a pandemia, a gente ainda está durante a pandemia, né? Mas e no eventual retorno presencial 100% ou hoje que vocês já estão voltando parcialmente? Como que essas tecnologias foram ou estão sendo organizadas nesse retorno para vocês? Vou ser repetitivo, mas vamos lá. A gestão ajuda muito com isso. Porque hoje a realidade que eu tenho em sala de aula e em casa é a mesma. A experiência para o aluno é a mesma. O que o aluno está aqui, né? Então, nós temos alunos que estão vindo presencialmente e o aluno que ainda permanece em casa e a experiência deles é a mesma. A aula começa no mesmo momento para o aluno que está aqui e para o aluno que está em casa, eles estão vendo o professor, conversando com ele, podendo tirar dúvida. Então, agora nós, né, São Paulo, teve um retorno um pouco maior, então a gente realmente teve a vinda maior dos alunos para o colégio. E não mudou em nada, a rotina permaneceu a mesma, então, não mudou, é a mesma coisa. E alguns alunos, às vezes, eles querem, né, principalmente no ensino médio, eu não quero ir para a aula hoje, vou assistir de casa. E eles acompanham normalmente, não há essa diferença. Embora eu acredito, e aí, né, a experiência tem mostrado isso para a gente, que eu quero eles presenciais, tá? Não quero eles de modo remoto. Mas nessa volta, eles não vão ter diferença, Gui. Essa é a parte muito legal da gestão. A gestão permitiu isso. Então, eu não vou ter que refazer todo um serviço para deixar de atender de forma remota e começar a atender só de forma presencial. É a mesma coisa. Principalmente porque o professor participa dessa gestão. Então, o professor também é um gestor de sala de aula, não de um modo geral. Então, como professor também, porque temos mecanismos e ferramentas para isso, o professor é empoderado para fazer a gestão de sala de aula. Então, se tiver algum professor assistindo, pode ficar com o coraçãozinho tranquilo, o professor comanda a sala. Então, ele pode parar os dispositivos dos alunos, travar o dispositivo numa tela, ver quantos alunos estão acessando o que ele está fazendo. Então, essa flexibilidade, essa forma de comando, ela é muito efetiva para a gente. Então, quando liberarem 100%, quando a gente estiver com 100% dos alunos aqui, nada vai mudar. A rotina vai ser a mesma. Né? A questão toda é que a gente vai ter mais pessoas aqui para poder querer abraçar e não poder abraçar, querer ali fazer uma brincadeira e não poder ainda, por conta dos protocolos. Mas eles vão estar todos aqui, isso já vai acalmar o nosso coraçãozinho, né? Isso vai ser muito importante, mas não vai ter diferença pedagógica. Então, a mesma coisa daqui do colégio vai ser o que vai ser o que é trabalhado em casa. E eu vou até te falar aqui, quantas escolas não querem poder falar isso, né? Para os pais responsáveis. Gente, online, presencial, para a gente não tem diferença pedagógica. E tem que ter muita segurança para falar uma coisa dessa, né, Kiko? Eu estou muito orgulhoso do que vocês estão construindo, parabéns. E aí, eu vou puxar a sardinha para o Cris. Aí o Cris respondendo, a gente deve colocar o e-book aqui e ter mais uns 10 minutinhos de perguntas, porque chegaram perguntas aqui no chat. E aí eu queria responder ao vivaço aqui, junto com vocês, as perguntas, tá? E Cris, última pergunta então para a gente fazer essa pausa. Como que eu dou o primeiro passo, né? Porque a gente trouxe muito assunto aqui. Tem retorno sobre o investimento de tecnologia. Daí eu até mencionei ali que no caso do iPad pode ser até 30% ou mais, dependendo do contexto que você colocar. Fora os efeitos colaterais e adversos positivos, né? O Kiko trouxe. Aumento de 150% em leitura de livros, os responsáveis e família e comunidade engajada com o projeto, fora todos os outros benefícios que o Kiko guardou segredo aqui, né? Aumentou a colaboração, aumentou o engajamento dos educadores, aumentou um monte de coisa no projeto. Mas como é que eu dou o primeiro senão passo? Não ia dar tempo, Gui. Não ia dar tempo de eu conseguir falar tudo. É verdade, é muita coisa que você tem para trazer mesmo, tem razão. Mas até jogando a bola para o Cris aqui, como que eu dou o primeiro passo para me aproximar de um cenário como esse? Eu adorei a fala do Kiko de não tem diferenças pedagógicas para a gente quando é online ou quando é presencial, e é muito importante dar essa escolha para a família, né? Porque tem família que está insegura ainda, e com razão, e
tudo bem se ela quiser ficar em casa, porque não tem diferença pedagógica, né? Como é que eu me aproximo desse cenário, Cris? Como é que eu dou o primeiro passo? Gui, o primeiro passo é justamente fazer o download do e-book, né, que a gente vai disponibilizar no final agora, né? Então ali tem todo o passo a passo para seguir, para fazer justamente a questão pensando no projeto da instituição. Tá? Na sequência, a gente tem como prática, a gente conversa com a instituição, entende a realidade dela, entende qual o momento que a escola está com relação à tecnologia, como que eles estão utilizando, entende qual o segmento que eles estão atuando, sendo Fundamental 1, Fundamental 2 ou ensino médio, entende qual o formato seria mais interessante para aquisição dos dispositivos, já que a gente tem a opção de venda direta e tem a opção de leasing. Junto com a instituição, a gente consegue montar um projeto personalizado que atenda e que consiga ser satisfatório, tá? E no final, a gente tem também a possibilidade da dashboard. A Sejunta tem hoje uma dashboard que ela é um suporte tanto para a parte de TE quanto de TI. Então, a gente tem um time de educação focado para auxiliar os educadores, né, e os coordenadores pedagógicos. E a gente também tem um time de TI focado para estar auxiliando o pessoal de time de TI, para tirar as dúvidas na utilização. Então, a gente tem, dentro da dashboard, a gente tem cursos que são base para a formação da certificação de Apple Teacher. Então, cadastrando ali, tem a possibilidade de estar fazendo o desenvolvimento com foco em ser um Apple Teacher. Então, o melhor de tudo, a questão da dashboard, além de ter esse desenvolvimento dos educadores da parte de TI, a parte de gestão consegue, tanto a parte de coordenação, né, de tecnologia, quanto a parte de gestão, consegue entender como que está o desenvolvimento dos seus colaboradores, tanto administrativo quanto a parte de educadores. Saber quantos cursos foram iniciados, quantos cursos foram concluídos, quantos chamados foram abertos e quais as dúvidas que surgiram nesses chamados, porque a gente tem a possibilidade de chamado e até mesmo de reuniões para tirar a dúvida do pessoal e estar dando um suporte para que o projeto seja implementado de uma forma satisfatória e a gente consiga atingir o melhor resultado com a utilização dos dispositivos. Bom, eu já fui convencido por vocês dois já, viu? Sou suspeito para falar, sou fã de vocês, muito fã do EPRI e gostei muito desse bate-bola. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela aqui de novo e eu vou colocar o e-book para a gente poder fazer o download, né? Afinal, a gente comentou do e-book aí, mas cadê o código? Cadê para fazer o download? Então, eu vou deixar na telinha aqui para vocês poderem ver. E enquanto... Eu vou colocar também o link no chat aqui, isso é importante. Pronto, acabei de colocar. Enquanto o pessoal faz o download do e-book, acessa, a gente tem aqui mais 10 minutinhos para o final do evento. Então, eu vou deixar esses 10 minutinhos aqui para trazer as perguntas e a gente discutindo, tudo bem? Ótimo. Vou fazer o seguinte, então. Vou colocar aqui, ó. Uma pergunta que surgiu: quais são os principais cuidados que você deve ter no uso do dispositivo em sala de aula? E aí eu vou deixar para quem quiser pegar para responder aí, fica à vontade, viu? A pergunta: quais são os principais cuidados que você deve ter no uso do dispositivo em sala de aula? Cris, Kiko, quem se habilitar, fica à vontade, senão eu vou responder aqui também. Olha, eu ia sugerir para a gente tirar para o ímpar, mas o tempo da gente está curto. Mas vamos lá, Gui, falando por sala de aula, os cuidados que a gente tem que ter, eu acho que são cuidados básicos com qualquer dispositivo eletrônico, vamos colocar assim como um todo. Então, o aluno ele tem que ter uma consciência daquele dispositivo, custo daquele dispositivo, a gente não pode tirar isso de jogo em momento algum, ele tem que saber que é feito um investimento para aquele dispositivo com ele, né? Independente da forma, né? Seja ele com os pais ou com o colégio, há um custo. Então, os cuidados com qualquer dispositivo eletrônico. A gente orienta sempre as famílias para terem uma case de proteção dos dispositivos, pensando nesses cuidados, e
película, essas partes como qualquer outro, como qualquer celular, vamos colocar assim. Porque não precisa ter uma orientação sempre que a gente tem que ter. Que os alunos tragam os iPads de casa carregado. Então, a nossa maior briga é: você esqueceu o caderno, a caneta? Não, você trouxe o iPad carregado. Né? Porque eles vão passar ali por 4 horas, 5 horas, 6 horas de estudos, dependendo da configuração do colégio. Né? Então, a gente tem um tempo prolongado. O iPad comporta esse tempo de utilização, sim, tranquilamente, para um momento presencial ali, ou até mesmo remoto, a gente não tem problema com isso. Então, eu acho que esses são os cuidados básicos que a gente tem que ter, porque todos os outros cuidados vêm com a gestão da tecnologia de educação e com o professor de sala de aula. Então, cuidados com os aplicativos que eles estão acessando, com o que eles acessam. Então, isso vem de uma forma posterior. E no dia a dia, a gente acaba não tendo que se preocupar com isso. Gostei muito. A gente sempre brinca aqui que tem uma educação digital também para a criança, né? Afinal, ela tem a parte online de segurança, de ética, né? De práticas anti-bullying, e também tem a parte offline, que eu tenho um dispositivo na minha mão que eu preciso fazer a manutenção. Adorei a contribuição. Já que você pegou a primeira pergunta, a segunda eu vou jogar para o Cris, então. Cris, no leasing, a gente pode trocar esses iPads em determinados momentos, correto? Assim mantendo tudo atualizado. Como é que funciona esse ciclo de renovação de tecnologias? Afinal, há uma preocupação das escolas de obsolescência dessas máquinas e equipamentos, né? Como que o leasing me ajuda com isso? Correto, Gui. As escolas que a gente tem recorrência em projetos semelhantes ao do EPRI, como que eles fazem? Eles fazem aquisição através de leasing operacional, que ao final de todo o processo tu tem a opção de compra ou opção de devolver para a operadora de leasing. E geralmente é feito no primeiro ano. Exemplos que a gente tem, que é utilizado muito no Fundamental 2, é adquirido no primeiro ano do Fundamental. Então, essa instituição acaba tendo todo ano projeto de compra através de leasing, porque eles utilizam todo o período dos 4 anos do projeto do Fundamental 2. Então, eles fazem através de leasing operacional. No final do projeto, eles ou entregam para a operadora de leasing, e algumas, nesse momento, por conta da pandemia, como mudou a realidade muito, eles estão pensando em começar a disponibilizar, caso os alunos queiram fazer a aquisição, né? Já que eles utilizaram desde novo, e a gente sabe que a utilização dos iPads, a gente tem instituições que usam há mais de 6 anos, plenamente funciona o dispositivo. Então, no final do período, quando ele vai para o ensino médio, ele ainda tem um dispositivo que ele pode usar. Ainda atualiza, ainda funciona normalmente, entendeu? Então, é uma característica muito boa. Eu gostei, e aí eu vou falar que tem uma coincidência imensa acontecendo aqui, que tem 2 perguntas e eu acho que dá tempo para 2 perguntas ainda. Então, vou deixar o e-book aqui na tela enquanto isso e vou voltar para o Kiko agora. Kiko, essa aqui eu acho que você vai dar um samba aqui na resposta. Vou começar aqui a responder ao vivo, pronto. Quantos iPad eu preciso para iniciar meu projeto de tecnologia? E além desse iPad, o que mais eu precisaria, por exemplo, para iniciar esse projeto? Gui, essa pergunta eu vou devolver ela de uma forma seguinte: quantos iPads você precisa? Quantos iPads a instituição quer, de acordo com a sua realidade? Então, o nosso colégio, o EPRI, o estudo que nós fizemos a implementação com o ensino médio. Não só por conta da autonomia, como eu falei, mas também por questões de custo. Então, uma série de outros fatores que levaram a gente a optar por um ciclo. Mas, se o colégio quer fazer uma implementação robusta, quero fazer uma implementação dos anos finais e do ensino médio de uma vez só, o colégio pode. Esse suporte, ele ajuda, esse trabalho de suporte que o Cris comentou, ele ajuda demais essa parte para a gente, então eles conseguem fazer tranquilamente. Além disso, a questão de internet, isso é um dos fatores que a gente tem que contar na hora do projeto de tecnologia, então tem que pensar numa boa qualidade de internet e a distribuição dessa qualidade de internet, né? Então, como não só ter a internet, mas como ela é distribuída, como ela é gerenciada, essa distribuição de internet, então isso tem que ocorrer.
Projetores, Apple TVs, que a gente acabou não comentando, mas não é uma obrigatoriedade, você pode colocar isso a mais no seu projeto, mas em termos de quantidade, quer começar com uma sala, você pode começar o seu programa com uma sala. Você se sente confortável? A comunidade, né, os seus pais, os seus alunos vão se sentir confortáveis? Olha, eu vou falar com os alunos não, porque eles ficam sempre com uma invejazinha do outro que tem um iPad, tá? Então, já vou adiantar essa resposta. Eles não querem, todo mundo quer ter o seu. Mas, o que fica confortável para a realidade do colégio? Para a realidade dos pais, tá? E Gui, se tiver um tempo depois, o Cris falou uma coisa e eu fiquei numa curiosidade. Então, eu quero aproveitar aqui o bate-bola e fazer uma pergunta para o Cris. Então, depois, se tiver um tempinho no final, hein? Já manda aí. Cris, deixa eu perguntar para você. Existe a possibilidade, no processo de leasing, no processo de aquisição dos dispositivos, do colégio, né, dentro do seu processo ali, que ele possa fazer isso em parceria com as famílias, por exemplo? Falar que ele quer implementar um programa, falar que ele quer fazer, mas isso tem um custo. Então, olha, vamos fazer. Então, você acha que isso é viável, por exemplo, ter essa conversa com a família e falar, olha, o colégio vai adquirir uma parte e vocês vão adquirir outra. Dá para jogar com a família nesse processo, ser transparente com eles nesse ponto e aí trazer também o engajamento da família para o processo de implementação de tecnologia? Kiko, eu acredito que sim, tá? Porque, na verdade, o ganho vai ser de todo mundo. Como tu mesmo citou, a gente tem uma mudança de cultura e que não é restrita apenas ao aluno. Então, a gente tem uma abrangência também na família, e isso reflete na comunidade, reflete na estrutura também da instituição. Então, se chegar... Isso é uma questão daí de identificação. Como que pode ser identificado, como que vocês podem, enquanto instituição, podem fazer nesse formato de disponibilizar depois ao final, entendeu? Como participação. Porque o exemplo que eu citei do leasing operacional, ele tem um valor residual de 30%, aproximadamente, tá? Então, assim, 30% que é mais ou menos o valor de mercado. Pelo estudo que a gente tem acompanhado, uma das vantagens também de adquirir produtos Apple, no caso o iPad, é que no final dos 3 anos, 3, 4 anos, ele ainda tem um valor, comparado com outras soluções de tecnologia, um valor mais alto. Então, se tu pegar, ele fica ali na faixa de 30%. Então, teria que entender qual o melhor formato, como que seria o entendimento das famílias para fazer essa possibilidade de adquirir, com a possibilidade do aluno ficar ao final do processo com o dispositivo e junto, durante todo o período do processo de leasing ali, da questão do pagamento, o aluno vai fazendo uma contribuição. Isso aí teria que entender, é um formato, mas eu acredito que sim. E eu acho que é extremamente válido, porque tu consegue ampliar, como tu mesmo mencionou, tu consegue ampliar em outras turmas, então outros segmentos dentro da instituição. Eu vou até me arriscar a complementar aqui, até dando um tom de encerramento já, né? Porque a gente está chegando no final do horário, de falar que deveria ser assim, né, nas escolas. A gente deveria comunicar a comunidade, a gente deveria apresentar para a comunidade, a gente deveria aproximar a comunidade das nossas decisões. E aí eu vou falar o porquê. Porque quando a gente entende o que está acontecendo, a gente não tem medo, né? E a gente confia, a gente se sente seguro e a gente acaba até, como posso dizer, replicando essa visão da escola de aprendizagem, né? Então eu consigo, num jantar de família, num churrasco com os amigos, não na pandemia, né? Mas antes da pandemia, fala assim, nossa, eu gosto tanto do projeto de tecnologia da minha escola. Nossa, mas por que você tem informação sobre o projeto de tecnologia da sua escola? Ah, é porque eu participei dessa decisão. E eu gosto do que eles fazem, eu sei como eles fazem, eu sei que é seguro, eu sei que o meu filho, minha filha não foge ali da rota, que está totalmente guiado. Então, eu acho que deveria ser assim, tá? Envolver a comunidade e trazer essa transparência para a discussão. Eu acho que funciona muito bem, já vi acontecer no passado, e eu acho que é um caminho de sucesso, digamos assim. E aí, até para dar um pouco mais de tempero nessa pergunta, eu acho que a parte de operação financeira propriamente dita acaba ficando com a escola propriamente dita, tá? Então, a escola deve assumir as contas, etc e tal, e isso deve refletir em matrícula em algum intervalo de tempo, né? Mas tendo todo esse processo de transparência, a família sabendo que aquela fatia é daquele benefício, né?
Então, tudo acaba ficando muito mais fácil de ser compreendido. Não sei se a gente conseguiu responder, Kiko. Não, tá ótimo, Gui. Acabou surgindo essa dúvida, porque eu acho que, como a gente está falando aqui com gestores, com professores de outros colégios, então eu acho isso bacana. Então, pensando que as pessoas podem buscar como implementar, né? Então, até o e-book está aí para isso. Então, eu falei assim, não, peraí, que eu estou com essa dúvida aqui, se é bacana fazer, se dá certo. Então, vocês já mais do que responderam. Muito obrigado. Dispõe. E falando em muito obrigado, eu queria agradecer a todos os presentes, eu queria agradecer ao Cris, ao Kiko, vocês foram incríveis hoje, eu adorei esse bate-papo. Eu vou falar um pouquinho do resumo, assim, do que a gente viu hoje, e depois eu vou abrir para vocês se despedirem, posso? Perfeito, então. O que a gente viu hoje, gente? A gente viu sobre o projeto de tecnologia, ali pela fala do Kiko, principalmente, né? O que ele tem na escola, como funciona, como o iPad é utilizado, quais são as vantagens. A gente, ao mesmo tempo, viu junto com o Cris como que eu adquiro tecnologias, o que é uma solução de leasing, como isso pode me ajudar. Com o Kiko, de novo, a gente acabou falando sobre o retorno esperado dessa tecnologia, onde que ele percebeu o retorno, ele falou de redução de custo de papel, ele falou que todas as provas são online, ele falou que o gerenciamento é remoto, facilitado, com menos custos, e também trouxe um olhar muito especial para a parte de ganhos de leitura de 150%, que é um número absurdo, né? Imagina, eu coloco um iPad, eu coloco uma tecnologia e a criança lê mais, né? E aí, por fim, a gente acabou discutindo aqui sobre o custo da operação de uma tecnologia, de como funciona a aquisição, e ali acabou até chegando no leasing dessa parceria com a comunidade. Gente, tudo isso que vocês ouviram hoje está dentro do e-book, lembrando que o retorno de um investimento em tecnologia, o retorno desse investimento, segundo a Forbes, aceitavelmente é 7% ou mais, e o iPad pode trazer mais do que 38% nesse investimento. Então, peguem o e-book, baixem, acessem. Se tiverem dúvidas, lá tem os contatos da Sejunta também para apoiar vocês. E eu queria agradecer, viu? Vocês foram incríveis hoje, eu adorei essa tabela que a gente fez. O pessoal até colocou no chat aqui que essa tabelinha funcionou muito bem. E queria dar a oportunidade de vocês se despedirem. Obrigado, viu? Ordem alfabética, então. Vamos começar pelo C de Cristiano. Legal, Gui. Muito contente de poder compartilhar com todo mundo que está assistindo a gente aí. Agradeço também demais aí a tua condução, agradeço a participação do Kiko, muito bom fazer esse bate-bola contigo aí, foi muito positivo, acho que a gente conseguiu contribuir com quem está nos assistindo e quem pensa e tinha alguma dúvida em como dar o pontapé inicial nesse projeto, eu acho que a gente conseguiu auxiliar aí. Então, estou muito feliz, Guilherme, e vamos seguir. Passo a palavra para o Kiko aí para agradecer. Cris, muito obrigado. Foi muito bom estar com você, com o Gui. Gui, muito obrigado por conduzir. Que bom que o pessoal está dando retorno aí, falando que o bate-papo foi legal, tá? Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando do nosso colégio, estar falando aqui do EPRI, do nosso projeto de tecnologia. Compartilhar, espero que no nosso próximo evento, né, uma das próximas metas também no nosso colégio é ter uma certificação Apple, então estamos batalhando para ter essa certificação em tecnologia educacional, ali em inovação na tecnologia, estamos aí de dedo cruzado, espero encontrar vocês no próximo evento, já falar, olha, estou certificado, o EPRI faz parte dessa certificação, todo mundo que está aqui, se também quiser, Gui, vou colocar à disposição o EPRI para qualquer dúvida, para qualquer coisa, só procurarem a Sejunta que está aqui. Então, eles têm os nossos contatos, a gente fica aberto aí. Gui, muito obrigado por tudo e espero ter contribuído aí com alguma coisa para todo mundo que está aqui, colaborado um pouquinho em falar do que a gente realiza todo dia aqui com excelência. Vocês não só contribuíram, como deram um banho de carisma aqui, passou voando, como disse a Ana aqui no chat. Essa hora inteira, nem parece que foi uma hora que passou e a gente conversando, e aí ficou até com vontade de fazer um podcast com vocês, né? O papo fluiu super bem. Obrigado a todos, me despeço de todos vocês, fiquem bem, seguros, com muita saúde e um bom restante de semana, viu? Obrigado e até mais. Obrigado, pessoal, até mais. Tchau, tchau, pessoal, até mais.